Chegamos a Atos capítulo 21 e é importante que você depois reflita nas palavras que nós estamos meditando, né? Não apenas ler e compreender, né? Mas você refletir. Você depois dessa meditação, você continuar refletindo em tudo que você ouviu aqui. E aí o Espírito Santo vai desenvolver em você a salvação. Vamos meditar, pedir a Deus a direção. Ó Deus, nos dá a luz do teu Espírito para este capítulo, que venha o Senhor falar forte conosco aqui agora também. Amém. No versículo 1, e aconteceu que separando-nos deles, navegamos e fomos correndo, caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de desembarcar ali sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, dizia Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E posto de joelhos na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte partimos dali, Paulo e nós que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Interessante, né, que Filipe é aquele mesmo que no princípio ele estava pregando numa cidade, depois foi falar com o eunuco e agora ele aparece aqui novamente. Ele foi um dos discípulos do Senhor Jesus e aqui ele aparece novamente, no 9. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. De fato, dias terríveis estavam preparados para Paulo, né? Ele iria passar dias muito complicados, mas Deus permitiria que tudo aquilo de ruim acontecesse a ele, porque ele iria falar com aqueles grandes, ele teria oportunidade de pregar para pessoas que talvez uma pessoa comum jamais poderia conseguir pregar para elas. O Bispo Macedo escreve o seguinte: estou pronto. Paulo não estava indiferente aos anseios dos amigos, mas mostrou para todos que estavam preparados para morrer, se preciso fosse, pela causa do Senhor Jesus. Aquele que antes perseguia e tirava a vida dos que confessavam a fé, agora estava disposto a perder a própria vida por causa dela. A exemplo de Paulo, devemos estar prontos para tudo, isto é, prontos para agradar a Deus e a recusar fazer a vontade da própria carne, prontos para sermos ridicularizados e rejeitados por quem não conhece a Deus, e prontos para servi-lo por toda a nossa vida, pagando o preço que for preciso. É muito forte, sabe? Porque hoje nós encontramos tantas pessoas dizendo-se servos, mas que não aceitam, por exemplo, uma repreensão, não aceitam determinados lugares para ir fazer a obra de Deus. Cada vez mais está presente o egocentrismo, né? A pessoa quer satisfazer as suas próprias vontades
E ela esquece que ela está ali para fazer a vontade daquele que enviou ela para ali. Todos nós que somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos um talento de Deus. E nós não podemos simplesmente pegar esse talento e enterrá-lo na terra. Nós temos que multiplicar, nós temos que ganhar outras almas, espalhar esse evangelho, independente de título. Sabe por quê? Título não é uma garantia de que você vai salvar almas, mas é uma organização de uma instituição evangélica, qualquer uma. Mas o verdadeiro servo, ele não carrega um título, ele carrega o seu amor às almas. Guarde isso para si. 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. O bispo Macedo escreve, os cristãos tentavam em vão fazer Paulo desistir da ideia de ir a Jerusalém. As lágrimas deles afligiam o apóstolo, mas ele não podia se deixar levar por elas. Ao afirmar que estava disposto a perder a própria vida por causa do Senhor Jesus, deixava claro que nenhum apelo emotivo enfraqueceria o seu propósito ou impediria de cumprir a sua missão. Aí no 15, e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto o absorvem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali, até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar santo. Veja que sempre vai surgir os perseguidores da obra de Deus. Eles são considerados, e mais tarde nós vamos ver isso nas cartas, Paulo chama esses do anticristo. Os anticristo que são enviados para dar maus testemunhos, por exemplo, que impede outras pessoas de quererem conhecer a Deus. O anticristo que, por exemplo, dentro da igreja faz coisas erradas, outros vendo aquilo já não querem mais se entregar para Deus. Então, esses judeus aqui, ao invés de poder permitir que o trabalho se desenvolvesse, não, a inveja deles por Paulo, pelo que Paulo falava, os argumentos, então eles se enchiam de ira. Claro, a gente sabe quem possuía aqueles homens para fazer o que eles faziam, né? E aí diz o 29, e nada diferente dos dias de hoje. Você vê que há pessoas que saem de determinadas igrejas e elas vão para a rede social vomitar, desculpa a expressão, mas vomitar o que elas têm de ruim dentro delas.
Ao invés delas estarem preocupadas com aquelas pessoas que estão mais fracas ou que querem salvar as suas almas, não, elas começam a jogar toda aquela coisa ruim de dentro delas para fora e impede aqueles que estão fracos de se fortalecerem, impede que outros que queiram se converter, de se converter, quer dizer, criam uma situação muito complicada. Era o caso desses judeus, no 29. Porque antes tinham visto com ele na cidade de Trófimo e de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, agora vai ficar para amanhã, né? O que foi que Paulo falou com aquela multidão? O Espírito Santo vai usá-lo. Lá está, no meio daquele monte de gente, né? Muitos não criam nele, outros iriam crer. Assim é nos dias de hoje. A igreja pode estar cheia. No meio daquela multidão há alguns que vão dar ouvidos àquelas palavras e vão se entregar ao Senhor Jesus. Vamos perseverar nessa fé. Você tem o seu chamado, Deus te chamou. E você, que recebeu o seu talento, está desenvolvendo ele, está multiplicando ele? Ainda há tempo, há chance. Você pode multiplicar. E se você está afastado, você tem a chance de se voltar para Deus. Não seja como esses religiosos que perseguiam aqueles que estavam na fé. Volte-se para Deus. Ainda há tempo para você, ainda há esperança para você. Como diz em Isaías, né? Ainda que uma árvore seja cortada, mas ela ainda tem as suas raízes plantadas no chão. Ainda há esperança para ela como há para você. Deus ilumine você sempre.